Boa noite a todos. Com certeza todos tiveram aí um bom feriado, né? Hoje foi feriado nacional e estamos dando início a mais uma live do estudo do Livro dos Espíritos. E mudamos também o dia, né? Fazíamos sexta-feira, houve aí alguns contratempos, né? Então nós passamos para às quinta-feiras, no mesmo horário, às 19 horas. E a gente espera contar com a presença de todos vocês. Hoje nós vamos estudar a questão. A live é de número 84, né? A questão é o capítulo 7, de volta do espírito à vida corporal, segunda parte. A pergunta é a pergunta 391 do Livro dos Espíritos. Daqui uns dias nós chegamos à metade do livro. Essa live ela é uma realização da União Espírita Allan Kardec, aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul. Fica no Jardim Monte Líbano, Rua Iviema, 5.565. União Espírita Allan Kardec. Sem mais delongas, né, nós vamos então começar com uma prece, né, fazer uma oração a Deus, a Jesus, pedindo a Ele que abra a nossa mente, o nosso coração, para o entendimento das perguntas que vão ser feitas, né, que a gente possa assimilar bem, aprender bem, e que os espíritos interferem. Também nós estamos aproveitando esse momento e oferecendo a nossa prece pelo nosso irmão, filho da Emília Magrini, né? Que desencarnou ontem, antes de ontem, né? E a família está consternada, passando por uma situação triste, né? Desagradável. Que os bons espíritos possam recolher o nosso querido irmão, dando a ele uma assistência espiritual no mundo espiritual. Mestre amado Jesus, o nosso muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez, por termos essa válvulazinha iluminada que nos mostra o caminho, a direção e nos dá um sentido na vida. Porque a doutrina espírita é tudo de bom, tudo de bom. Ela nos dá uma razão de vida, né? Até para o nosso querido irmão que desencarnou, com certeza, hoje ele está vendo outra realidade, né? Porque a vida continua na vida espiritual. Que Jesus também possa iluminar a mente do Dilon, porque é ele que vai coordenar a reunião para nós, trazendo todo o discernimento necessário, a iluminação, para que a gente tenha bastante sucesso no nosso estudo do Livro dos Espíritos. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Passamos então a direção para o Dilon. Com a palavra, Dilon. Que assim seja. Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje nós estamos, como o Orlando falou, na live 84, vendo a parte segunda do Mundo dos Espíritos, é o capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Nós já estamos no finalzinho desse capítulo 7, estamos no último título, né? Nós já vimos, são oito títulos, como está aqui nesse slide, e hoje nós vamos ver o esquecimento do passado, a partir da questão 392, né? Nós ainda estamos nas simpatias e antipatias terrestres, que falta só uma questão. Essa questão é um pouco longa, né? Que é a 391,
E como de costume, a gente só faz uma leitura rápida da questão anterior para a gente ter a sequência lógica do assunto. E a questão 390, que já nós vimos já na semana passada, foi: a antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? Então a pergunta é, aquela questão que a gente se aproxima de alguém e já não gosta da pessoa. Fala, essa pessoa não vai bem, né? Não tem uma simpatia, não tem afinidade com ela. Ele nunca fez nada, só o fato dela se aproximar da gente, parece que aquela energia não bate. Química, como dizem, não bate. Então diz aqui, se essa é sinal que a natureza é má, né, de alguém ali, ou meu ou do outro. Aí tá, ou dos dois, de repente, né? Aqui diz a resposta seguinte: de não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatia entre eles pode deixar de diversidade no modo de pensar. A proporção, porém, que se forem elevando, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Então, no finalzinho aí, a gente tem uma informação que, embora não seja necessariamente maus, né, nenhum nem outro, a questão é que mostra que nós ainda não nos elevamos. Porque os espíritos elevados amam a todos, né? A divergência, então, vai desaparecendo com o tempo. Agora, se a gente tem essa encrenca interna, assim, né, quando se aproxima de alguém, é porque alguma coisa ainda não está bem, né? Que eu preciso melhorar nesse aspecto aí de simpatia com todos. E agora... pode falar, Orlando. Não, é isso mesmo. Então, aí vem a questão agora 391. E aí eu passo por Orlando fazer a leitura dela para nós. Só uma licençazinha. Você avisou o João? Deu um toque para ele? Não dei não. Eu sempre ele entra já um pouquinho depois, né? Nunca aviso, mas posso avisar agora. Enquanto você está lendo, eu mando o recado para ele. Seria bom você avisar ele. Isso, mando sim. Então, a pergunta 391, a antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que tem melhor? Olha que pergunta, hein? Vamos fazer de novo? A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que tem melhor? Numa e noutra, indiferentemente, mas distintas são as causas e os efeitos nas duas. Um espírito mau antipatiza com quem quer que possa julgar e desmascarar. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja, e lhes inspira o desejo de praticar o mal. O bom espírito sente repulsão pelo mal, por saber que esse o não compreenderá. E porque dispares dos dele são os seus sentimentos. Entretanto, consciente da sua superioridade, não alimenta ódio, nem inveja contra o outro. Limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo. Quer dizer, a resposta da pergunta 391 é que nem nenhuma e nem outra, né? Na verdade, quando o espírito ele é um pouco mau, ele pode ter antipatia. Primeiramente, o outro pode nem ter até antipatia, né? Se o outro não é mal, não tem qualquer coisa assim, ele pode até nem ter, né? Mas aquele que é
que já tem uma tendência assim, ele olha para a pessoa, não gosta, porque dentro dele, na verdade, todos nós, né, temos, a gente não pode falar nele, a gente pode falar com nós, a gente tem defeitos, a gente tem, nutre ódio, a gente nutre rancor, se melinda por qualquer coisa, a gente até desagradável falar isso, né? Mas muitos de nós têm a inveja. É comum, porque a gente está aqui no mundo de provas e expiação, a gente está aprendendo, né? Graças a Deus, hoje a doutrina espírita nos liberta de muitos erros que a gente comete. Eu não diria totalmente 100%, mas a gente já tem bem menos ódio, bem menos inveja, bem menos rancor. Então agora a pessoa que não tem essa compreensão, que não tem esse entendimento, é fácil ele antipatizar com a pessoa, né? Olha nela e fala, às vezes por qualquer coisa, às vezes o outro está se dando bem, né? Na vida, ele já pega uma certa antipatia, né? E no outro caso também pode ser que os dois estejam no mesmo nível, né? Ou um está mais, outro está menos, né? Então, acontece mesmo. É isso aí. A questão da... Pode falar, Dilon. Me corrige. Não, corrigi nada. O Orlando aí tocou em vários assuntos, né? E que realmente é interessante essa questão, e realmente ela ocorre assim. A questão de um espírito ser mais ou menos que o outro, os dois mais ou menos na mesma linha, né? Pode haver diferença. O fato é que nós estamos num mundo de prova e expiação, né? E todos nós temos algumas coisinhas para resolver. Ninguém aqui tem a perfeição, né? Tem a pureza dos espíritos puros. Então, essa rejeição, ela ocorre na maioria de nós, né? Dependendo como eu disse na pergunta anterior, né? Dependendo da forma de pensar do outro, a gente já não... não, ele pensa diferente de mim, então já não tem uma simpatia com ele. Então, a gente julga muitas pessoas, né? Ele usa até a palavra censurado, né? Aí, né? Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Quer dizer, é julgamento, né? Julgamento. E aí a gente pode até, dependendo do nosso nível evolutivo, voltar para ele sentimento de ódio pelo pensamento dele. Olha, ele não gosta desse tipo de coisa, ele não gosta de outro, né? Você vê que às vezes por motivos até banais, né, acontece verdadeiras desgraças aí, né? Por causa de um jogo de futebol, uma coisa assim, né? Não tem tanta razão, né? Acontece às vezes até briga, morte, acontece coisa assim bem grave. Então a gente precisa entender que nós estamos num mundo que às vezes essas coisas acontecem, que a gente está aqui para dominar isso, é claro, né? Para a gente poder trabalhar essa questão. Mas a maioria de nós ainda tem essa questão mesmo do sentimento de inveja, de ódio, né? Achar que é melhor que o outro. Mas quanto mais a gente vai evoluindo, mais vai diminuindo essa questão de ódio, né? De ressentimento, de querer ser melhor que o outro. Ainda que às vezes a gente evita. Por exemplo, aquela pessoa tem um pensamento muito diferente do meu, eu não vou me aproximar dele. Mas não quer dizer que eu odeio, como no finalzinho aí da resposta diz, né? Limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo. Aquele que tem uma certa superioridade fala, não adianta conversar com ele, não vou convencer mesmo, né? Ele tem as ideias dele, eu tenho a minha, né? Só evitar para não me aborrecer, mas que Deus abençoe, que ele possa estar bem, né? Que se dê bem. Então a gente não, né? O espírito que tem um nível evolutivo melhor, ele vê o outro até com certa compaixão. Fala, tá, né? Meio ignorantão, né? Não sabe bem das coisas. Vai fazer o quê, né? Cada um é cada um. E
E nós, os espíritas, não é por puxar a brasa para o nosso assado, né? Mas o espírito ele tem por obrigação de entender que são aquelas pessoas que você não tem grande afeição por elas, que você tem que se aproximar mais. Mas e se aproximar com o coração mesmo, né? Deixando os defeitos de lado, o ódio, o rancor, o ressentimento, nada disso. A gente tem que procurar melhorar e se aproximar delas. Porque aquelas que já são simpáticas, gostam da gente, a gente gosta delas, a gente tem uma certa amizade, isso não tem problema, né? Aí aquelas outras que a gente vê assim um pouquinho diferente, porque para a gente ter antipatia, a gente tem que ver a outra pessoa diferente. Alguma coisa que não nos agrada, então a gente tem que procurar a entender a situação dele. Cada um é cada um, né? Ele não sabe o que ele está passando, problema, né? Talvez tenha alguém doente em casa, na família. Acontece muito, né? E aprender a respeitar, né, a ideia do outro, né? Aprender a conviver com os diferentes, né? Todos somos diferentes uns dos outros. De respeitar a ideia, né? O outro tem uma ideia diferente da minha. Esse é um exercício que você tem que fazer todo dia, todo instante. Sim. Né? Eu tenho o meu compromisso reencarnatório é comigo mesmo, não é com o outro. Eu venho aqui para consertar a mim. Venho para reformar a mim. E às vezes eu confundo. Acho que eu estou aqui para ser o bambambam aqui, que vai consertar as outras pessoas, consertar o dono da vez, né? É uma arrogância, né? Nossa. É verdade. Isso acontece com a gente. Querer convencer o outro. Isso não é bom, né? Nós viemos aqui para nós nos melhorarmos. É claro que os outros, né, nos servem de referência, né? Como Jesus nos serve de modelo, alguns comportamentos, algumas ideias são referências para a gente buscar essa mudança. Né? Verdade. Mas aí é uma decisão minha, não do outro em relação a mim ou eu em relação ao outro. Né? Eu não vou chegar lá e querer convencer o outro da minha ideia na marra. Não adianta, isso é besteira, isso é equívoco. Né? Cada um tem a sua ideia e ele vai mudar de ideia quando ele quiser, não quando eu quiser. É isso mesmo. É assim que funciona. Muito bem, com essa 391 nós terminamos esse título, né? E agora nós vamos lá para o esquecimento do passado, né? Nós então estávamos estudando simpatia e antipatia terrestres. A partir da 392 nós vamos ver esquecimento do passado, que aí tem a primeira pergunta. Acho que, como está só nós dois, Orlando, você podia fazer essa e na próxima eu faço, pode ser? Pode. Ok. A 322. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? A gente reencarna, não lembra de nada. Não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem sem transição saísse do escuro para o claro. O esquecimento do passado, o homem é mais senhor de si. Bom, esse é o comentário que a gente faz, já é velho, né? Imagina você tá convivendo, você casa com uma pessoa, não é? E você sabe que não, se você lembrasse do passado, como é que você ia conviver com ela sabendo que ela tirou a tua porque não tira a vida, né? A vida continua. Mas a gente fala assim, te matou na outra existência. Né? Deu cabo no teu corpo. Ou matou a tua família e você casa com ela, reconstitui o perdão na vida espiritual, é muito difícil, mas acontece. Aí se compromete os dois de reencarnarem aqui na Terra. Né?
criar os filhos todos, então veio o esquecimento do passado, que é um presente de Deus isso aí. A gente considera um presente de Deus, porque se a gente lembrasse, ia ser muito difícil a convivência, nem tinha condição. Toda hora eu estava lembrando que o fulano tinha tirado a minha vida. Os irmãos, às vezes vem 5, 6 irmãos na mesma família, né? Já pensou um sabendo que o outro matou o outro, ou matou um filho, ou tocou fogo na casa, morreu queimado. Nossa Senhora! Tem tanta coisa, então o esquecimento do passado vem em boa hora para a gente progredir. Porque a existência, você tem, por exemplo, 5 filhos. Um deles te fez mal, vamos dizer assim, numa outra existência. Tirou tua vida. Aí você vai conviver com ele, o amor de mãe, de pai é a coisa mais fantástica que existe. Você vai passar a amá-lo, mas amar mesmo de coração. Há tanto que você esquece quem ele foi ou deixou de ser. Então, o esquecimento do passado é uma bênção de Deus, é uma sabedoria, né, que Deus nos concede para a gente poder fazer um novo recomeço, como diz o Chico, né? Você não pode voltar atrás, mas você pode fazer um novo recomeço. Recomeçar uma nova existência, né? Em consequência, melhorar. É mais ou menos por aí. Ok. Sua câmera está desativada ou é só por conta da internet que está? Não, eu tirei aqui para me poder olhar na TV, que eu olho aqui e fico de lado, quer ver, ó? Aí eu olhando aqui, eu fico de lado, né? Da TV. Eu adaptei o computador na TV. Ah, tá. Muito bem. Ok? Ok. Vamos então para 393. A 393, só a questão já é bem longa, sabe? Antes da resposta. E a resposta também é meio longa também. A pergunta é a seguinte, ó. Ela tem várias perguntas numa só. A 393, ó. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas do que não se lembra? A pergunta bem, né, bem criada, né, bem bolada. Ó, como é que eu posso acertar as coisas, me consertar se eu não lembro o que eu tenho que consertar? Né? Então a pergunta é, como pode o homem ser responsável por atos e resgatar as faltas de que não se lembra? Né? Como é que eu vou resgatar uma falta, né? Nós falamos em prova e expiação, de coisa que eu nem sei o que eu estou fazendo. Estou pagando coisa, estou tentando consertar coisa que eu não lembro. Aí vem a outra subpergunta aqui nessa mesma. Ó. Como pode aproveitar da experiência de vidas de que não se esqueceu? Tem coisas que eu já aprendi, que eu já desenvolvi na outra vida, mas eu esqueci. Como é que eu vou aproveitar toda essa experiência, esse aprendizado, se eu não lembro dele? É uma pergunta também bem feita, né? É complicado. Muita gente faz, né? Muitos de nós fica aí na dúvida. Aí vem uma pequena explicação com a pergunta junto. Ó. Conceber-se-ia que as tribulações da existência lhe servisse de lição, se recordasse do que tenha podido ocasionar. Quer dizer, as dificuldades, o sofrimento que eu estou passando vai servir de lição, mas serve de lição se eu me lembro. Se eu não me lembro, que lição é essa? Que eu não sei nem por que eu estou passando por essa dificuldade, né? Que importância vai ter isso para mim? É Allan Kardec formulando a pergunta. Ó. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é, para ele, como se fosse a primeira. E eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Então ele volta, no finalzinho ele questiona a justiça de Deus. Poxa, como é que Deus é justo se toda vez eu estou começando tudo de novo?
E o que eu fiz no passado não vai valer de nada? Né? O que eu aprendi, se eu estou sempre recomeçando. Então são todas essas questõezinhas que são colocadas aqui. Agora vem a resposta do Espírito de verdade. Vamos ver ela. Ela também é um pouco longa. Ó. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde seu mérito se lembrasse todo o passado? Quando o espírito volta à vida interior, a vida espírita, né, que é a vida, diante dos olhos se lhe estende toda a sua pretérita, vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modos as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar o que vem de transcorrer. Tem um outro quadro na sequência, mas são vários quadros, ó, são até aqui, ó. São 6 quadros aí. Então vamos comentar esse aqui, vamos comentar por parte, acho que fica melhor. Então aqui está dizendo assim, ó, que cada existência que eu tenho, a minha inteligência desenvolve um pouco mais, né? E se ela desenvolve um pouco mais, eu também começo a ter um discernimento sobre o que é bom e o que é ruim, sobre o bem e o mal. Então, cada existência eu vou aprendendo a esse discernimento. Aí ele fala bem assim, que mérito teria, né, se lembrasse de todo o passado? Né? Se eu lembrasse de todo o passado, que mérito teria no meu desenvolvimento? Né? Eu não ia aceitar muito bem as coisas, como é que é? Eu ia aceitar, ou ia me revoltar, lembrando de tudo, como é que seria isso? Bom, e quando eu volto para o mundo dos espíritos, né, quando eu desencarno, que ele fala a vida espírita, aí eu lembro de tudo. Tudo que eu fiz, tudo que está me causando sofrimento, né? E eu vejo as faltas que eu cometi, que deram razão para o meu sofrer, e como que eu poderia tê-las evitado. E daí eu vou reconhecer que é justo o que está acontecendo comigo. E aí eu vou buscar então uma existência que me possibilite eu reparar isso que eu fiz no passado. Bom, agora vamos ao outro quadro. Você quer comentar essa questão, esse quadro, Orlando? Então, não, eu só queria fazer um lembrete. Sim. Lá teve uma questão aí, eu não sei se é anterior, da semana passada, que pergunta assim, por que a gente nasce e esquece as coisas, né? E começa a viver assim, como um nenenzinho, criancinha, né? Sim. 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Só vai ter consciência da nova existência depois de 6 anos. Aí vai reconstituir o perispírito, né? E isso tudo é uma oportunidade de sabedoria de Deus, né? Para que a gente cresça e aprenda, né? Como na infância, né? A gente toma uma existência que o começo é uma infância que a gente vai ter, né? Para a gente ter as oportunidades de crescer, de se evoluir, né? Só depois é que a gente vai convivendo, vai ficando adolescente, adulto, não é? Maduro. Né? Então, não sei se você lembra dessa questão. Eu estou com o livro aqui, ó. Eu acho que você está falando da questão 383. Ela diz assim, ó. Qual para este a utilidade de passar pelo estado de infância? Daí vem a resposta. Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capaz de auxiliarem o adiantamento que deve contribuir em os incumbidos de educá-lo. Então, na infância, assim, ele está mais propício a modelar a questão pelos educadores, o pai, a mãe, né? Ele está mais acessível a esse aprendizado, né?
A infância ele possibilita isso ao espírito. Que coisa, né? Tudo tem uma razão de ser, né? Não é uma... Perfeição de Deus. Não é à toa que acontecem essas coisas. Bom, vamos continuar então. Esse quadro agora. Escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar. Quer dizer, escolhe provas parecidas com aquela que ele já venceu e fracassou. Então eu falo, eu fracassei, eu quero passar de novo por isso para aprender, né? Ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento e pede aos espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma, ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforçará por levá-lo a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das em que incorreu. Então nós não estamos totalmente esquecidos, temos a intuição, temos espíritos que acompanharam no processo todo reencarnatório, que nos orientaram, que são os mentores, né, o nosso anjo guardião. Então ali sempre, olha, você está errando de novo, né? Fica esperto, né? Está sempre passando algumas ideias para a gente. Então a gente não está totalmente esquecido, não. Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta, e a que instintivamente resistis, atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios que recebeste dos vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Então, nós temos dentro de nós não a lembrança real, assim, aquela lembrança clara, mas nós temos a intuição, né, do que nós já fizemos. Nós temos um pensamento, quando a gente tem um desejo de fazer uma coisa errada, é uma tendência que nós já trazemos de outra vida. Quando a gente resiste a fazer uma coisa errada, e que ele diz aqui que às vezes a gente atribui ao pai e à mãe, olha, isso aqui eu não estou fazendo errado, porque meu pai e minha mãe ensinou que eu não posso, então não faço mais. Mas nem sempre é isso. É a voz da consciência que fala, que ele está, você já errou nisso aí, não faça de novo, né? Senão você... É tipo a intuição, né? Isso, tipo a intuição. Até ele diz aqui, uma espécie de intuição, dando-lhe uma espécie da intuição das que incorreu, das faltas e tudo mais, né? Reparar as faltas. Vamos para o próximo quadro, então. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizeste culpado. Na nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles. Então, essa voz que vem, que a gente às vezes acha que é da minha cabeça mesmo, é meu pensamento, nem sempre. É a lembrança do passado que adverte para não cair de novo naquele erro que eu já fiz e que eu me sinto culpado por ter feito. Então, se eu passo a existência com coragem, né, com resignação diante das provas e resisto ao mal, eu vou crescer na hierarquia espiritual, né? Quando eu vou retornar ao mundo dos espíritos, eu vou estar um pouquinho melhor. Bom, na sequência tem um comentário de Allan Kardec nessa mesma questão. Ele diz assim: não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências. Mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. E a nossa consciência, que é o desejo de experimentar, que experimentamos de não reincidir na falta já cometida, nos concita a resistência àqueles pendores. Então nós não estamos totalmente esquecidos, não. Não temos uma lembrança exata, mas temos a intuição e as tendências intuitivas, né, que nos orienta para que a gente
resista, para que a gente faça certo dessa vez, né? Então a gente não está sozinho. E a ajuda dos bons espíritos que estão sempre nos orientando, nos intuindo. Quer comentar alguma coisa, Orlando, nessa questão? Então, ainda fora a intuição, a gente sabe que a gente tem os momentos de desdobramento. Bem lembrado. Momento quando a gente dorme, né? De noite, o espírito se desprende do corpo e vai relembrar alguma coisa que é útil, que é necessário para ele fazer uma correção, né? Já acontece muito isso aí, não é com todo mundo, né? Mas numa grande maioria quando a gente está, por exemplo, reclamando da vida, um caso desse aí, está reclamando da vida, porque eu sou um infeliz, porque comigo tudo de ruim acontece, ai meu Deus, por que será que Deus está fazendo isso comigo? Eu não sou tão mal assim, né? Então, quando é de noite, você dorme, o corpo dorme, mas você se desprende. E aí você vai a lembrar de fatos, de acontecimentos, que você fez de absurdo numa outra existência, para você aceitar com mais carinho a prova que você está passando. Bem lembrado. Nós estamos encarnados, mas sempre temos essa visita durante o sono ao mundo espiritual, né? E podemos aproveitar melhor a nossa existência se tiver um bom sono, né? Também, né? Que às vezes a gente não vai em lugar muito bom, não, dependendo da nossa forma de encaminhar o dia aqui. Ok, vamos então para a próxima questão, que é a 394. Orlando, essa questão também ela tem várias perguntas numa só, mais ou menos parecida com aquela outra. Elas são 6 slides, essa 394, ela é um pouco longa. Você quer que eu leia? Se eu não conseguir comentar, você comenta. Não, consegue sim, então aí a gente comenta junto, tranquilo. Nos mundos mais elevados do que a Terra, onde os que habitam não se veem premidos pela necessidade física, pelas enfermidades que nos afligem, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? Relativa é, em geral, a felicidade. Sentimos-lo mediante comparação com um estado menos ditoso, visto que, em suma, alguns destes mundos, se bem melhores do que o nosso, ainda não atingiram o estado da perfeição. Seus habitantes devem ter motivo de desgostos, embora de gênero diverso dos nossos. Entre nós, o rico, conquanto não sofra angústias das necessidades materiais, como o pobre, nem por isso se acha isento de tribulações, que lhes tornam amarga a vida. Pergunto, então, na situação em que se encontram os habitantes desses mundos, não se consideram tão felizes quanto nós, em que nós vemos e não se lastimam da sorte ou dados de existência inferiores, que lhes sirvam de termos de comparação? E essa é difícil, hein, Dom? Eu vou deixar para você fazer o primeiro comentário que eu tô. Bom, aqui está só a questão, né? Isso aí, tudo isso aí é só uma pergunta. A resposta depois ela vai estar mais nos próximos slides. Ele está questionando aqui a comparação, né, dos mundos, né? Nós estamos no mundo de prova e expiação. E os mundos mais elevados, provavelmente os seus habitantes, eles não passam pelas mesmas dificuldades, as mesmas tribulações que nós passamos aqui, ó. Necessidades físicas, até que ele diz, ó. Não, fala do rico e do pobre, né? Hã? Aí fala do rico e do pobre.
Isso, mais à frente, né? Eu estou aqui no comecinho da pergunta, que ele está dizendo assim, ó. Não se veem premidos pelas necessidades físicas e pelas enfermidades que nos afligem. E os homens compreendem que são mais felizes que nós. Quer dizer, eles estão lá, eles têm uma vida melhor que a gente, né? E eles não têm enfermidades, a alimentação deles é uma alimentação diferente, né? E tudo isso é um motivo para eles estar mais felizes com a gente. Será que eles são mesmo mais felizes que nós? Ou eles também reclamam da vida igual nós? Mais ou menos isso é a pergunta. Será que eles valorizam o que tem? Porque às vezes aqui, por exemplo, se nós formos comparar nós com os mundos primitivos, nós vamos ver que nós estamos bem melhor, não estamos? Aqui mesmo, nessa existência, quando você olha para trás, assim, na sua infância, você fala, puxa vida, eu não tinha tanta coisa quando eu era criança e que agora eu tenho, né? Eu tô tão melhor, né? Mas ainda assim eu acho motivo para reclamar do que eu tenho agora, não acho? Ainda que eu falo bem assim, não, antigamente eu estava bem melhor, mas eu me vejo às vezes com dificuldades ainda. Falo, não, mas podia estar melhor nisso, aquilo. Eu podia ter um carro melhor, podia ter uma casa melhor, podia ter isso, aquilo. Olha, essa diabetes que me acompanha, por que eu tenho isso? Por que eu tenho aquilo, né? Mas se eu fosse comparar com o passado, eu ia ver que eu tô bem melhor, mas ainda assim eu reclamo. Aí a pergunta que o Kardec faz é o seguinte: aquele que está melhor que a gente, um pouquinho melhor, não é que ele está assim super, né, no mundo de puro, mas ele está um pouco melhor, não tem enfermidade que a gente tem, não tem as dificuldades que nós temos. Será que ele reclama também ou ele está lá muito agradecido? Não. Aí depois, mais na frente, ele fala bem assim: sentimos-la mediante comparação com o estado menos ditoso, né? Um estado menos feliz, né? Aqui, ó. Sentimos-la mediante comparação com o estado menos ditoso. E daí ele diz assim, ó, visto, em resumo, né, em suma, alguns desse mundo são bem melhores que o nosso, mas ainda não atingiram o estado de perfeição. Então eles não é um mundo perfeito, né? Mas ele está melhor que nós. E seus habitantes devem ter motivo de desgosto, quer dizer, ele tem motivo para reclamar também. Ainda que ele está melhor que a gente, ele ainda tem motivo de reclamar. A reclamação é diferente da nossa, é claro, porque as dificuldades dele, as questões que ele não tem é diferente das nossas, né? Materiais. E aí ele faz a comparação aqui, né? Entre nós, por exemplo, o rico, embora ele não passe por necessidades materiais, né? Porque ele tem recursos, tem dinheiro, tudo mais, ele ainda assim ele tem motivo para reclamar, não tem? Ele não se acha isento de sofrimento, quer dizer, de tribulações que lhe tornam amarga a vida. Ele também reclama. Aí ele vem a pergunta: na situação em que se encontram os habitantes desses outros mundos, não se consideram tão infelizes quanto nós, em que nos vemos, e não se lastimam da sorte, eles não reclamam da sorte nesses mundos? Esquecidos das existências inferiores que já passaram, igual nós nos esquecemos, né? Que lá atrás nós vivemos num mundo primitivo e lá era bem mais difícil que agora, né? E a gente não é uma comparação válida, essa comparação entre nós e os mundos superiores, um pouquinho melhor que a gente. Essa que é a pergunta. Agora sim vem a resposta do Espírito. Você quer comentar a pergunta ou vamos direto já para a resposta? Vamos na resposta, né? Que aí nós já mata ela. Já mata ela, né? Então vamos lá. Bom, tá aí a resposta, você pode ler. Cabem aqui duas respostas distintas. Há mundo entre os de que falas, cujos habitantes guardam lembranças claras e exatas de suas existências passadas. Esses compreendes, pode e sabe apreciar a felicidade de que Deus lhe permite fruir. Outros há, porém, cujos habitantes acham-se, como dizem,
em melhores condições do que vós na terra. Não deixo de experimentar grandes desgostos, até desgraças. Nossa! Esses não apreciam a felicidade de que gozam, pela razão mesma de, se não recordarem de um estado mais feliz, entretanto, se não apreciam como os homens apreciam como espíritos. É interessante, né? A gente nunca está satisfeito com nada, né? Às vezes a gente já deu um passo tão grande e fica reclamando da vida, né? É igual o outro, né? Tinha uma fome danada, ele comeu, se alimentou, né? Se abasteceu bem, e depois falou, ai, meu Deus do céu, o que foi, fulano? A fome que eu tinha. Ele fica reclamando da lembrança, né? Da lembrança, né? Agora ele não está mais com fome, ele está reclamando da fome que ele passou, né? Mas existem pessoas assim, que já venceram aquela dificuldade, né? Por exemplo, a enfermidade. Fala bem assim, não, mas como eu sofri, né? Quando eu estava doente, como foi isso? Fica reclamando, ele não vê que ele está bem agora, que já sarou, mas fica preso àquela questão do passado. Deveria esquecer completamente, né? Pois é, agora eu estou bem, ser agradecido porque eu estou bem. Isso aí já é um sofrimento, né? Você vai lembrar o passado, é sofrer dobrado. Sofrer dobrado. Então, é bem lembrado essa questão do passado aí, né? Que ele fala, né? Então, eles têm... Então ele faz duas questões aí, né? Que cabem duas respostas bem distintas. Então, tem aquelas pessoas que sabem valorizar, falam, olha... Ele lembra bem do passado, fala, ixi, eu já passei por tanta dificuldade, agora estou bem, graças a Deus, né? A gratidão, Senhor, né, pela minha vida de hoje. E não fica preso àquela questão do passado. E tem outros que olham o passado, sabe que passou e fica reclamando do presente. Achando que... Você até achou meio exagerado, mas é assim mesmo, né? Ele fala grande desgosto e até desgraças, né? Então ele fica preso até... achando que a vida dele é uma desgraça, né? Que ele tem muito desgosto, que ele está muito infeliz. Então, eles não valorizam a felicidade que tem. A felicidade. Então, ele diz aqui, ó, esses não apreciam a felicidade de que gozam. Né? Então, porque eles não ficam lembrando do estado mais infeliz. Eles só acham que eles precisam ser mais felizes que eles estão. Agora, ele diz no finalzinho aqui desse quadro, entretanto, se não a apreciam como homens, apreciam-na como espíritos. O espírito é aquele que está no plano espiritual, né? Então, quando está de emancipação, depois que ele desencarna, ele olha e fala, puxa vida, né? Eu reclamei, como diz o ditado, né? Reclamei de barriga cheia. Tá tão bem que então ficar reclamando, né? Verdade. Então tem disso. Bom, vamos para o próximo quadro, então. O próximo quadro aqui já é o comentário de Kardec, ó. No esquecimento das existências anteriormente transcorridas, sobretudo quando foram amarguradas, não há qualquer coisa de providencial e que revela a sabedoria divina? Nos mundos superiores, quando recordá-las já não constitui pesadelo, e que as vidas desgraçadas se apresentam à memória, nos mundos inferiores, a lembrança de todas as que tenham sofrido não agravaria a felicidade presente? Claro, é lógico que vai agravar, né? Que a gente poderia ser plenamente feliz. Você desencarnou, já não tem mais o corpo físico, tem um corpo espiritual bem mais leve, bem mais sutil. O espírito, quanto mais evoluído, mais ele pode alçar voos, né? Está aqui, está lá, com tanta facilidade. Não tem aquelas necessidades da matéria que a gente tem aqui.
Aí você passa para a vida espiritual e fica pegado aquelas coisas que você tinha aqui, o sofrimento, as dificuldades, as dores, né? E aí você não é plenamente feliz no mundo espiritual, porque você está recordando tudo que você viveu aqui, né? Aqui, a verdade, como diz o Evangelho, a felicidade não é desse mundo. A gente sofre mesmo, a gente vem aqui para